Bom dia, mas pode ser que seja tarde ou à noite, né? Você vai estar vendo esse vídeo. Então, bom dia, é só para lembrá-los de uma forma carinhosa que eu usava para dar bom dia a vocês. E, na realidade, nosso objetivo aqui é fazer uma revisão dos conteúdos básicos assim da matemática, que são importantes para vocês nessa provinha que vem por aí, que é o Enem, que já está chegando, mas que venha logo mesmo, para você poder traçar isso aí e acabar logo com essa tormenta, né? Então, separei algumas questões, as questões que vocês vão ver são questões que estão naquela apostila de revisão Enem que vocês receberam no início do ano, junto com o seu material lá, volume 1 e 2. Então, dá uma olhadinha aí, procura aí que você vai ver que tem aí. E são questões voltadas para os conteúdos que mais caem no Enem. Então, a gente vai ver conteúdo de função, função do primeiro e do segundo grau, linear. Vamos ver PA, foi um fresquinho que está aí no finalzinho que a gente viu. Probabilidade, conjunta, análise combinatória e estatística. Ou seja, olha quanta coisa em poucos minutos, né? Vamos colocar assim, em menos de uma hora, eu espero. E eu gostaria de começar, meus pimpolhos, dizendo o quanto vocês estão preparados para essa batalha e serão os vencedores. Porque está no seu DNA ser vencedor. E você se preparou. Então, se você se preparou, não tem razão para ficar perdendo noites, falando, ai meu Deus, lá vem a prova do Enem, que está chegando, e pererê pororô. E daí? Que venha. Você vai detonar essa prova. Você vai pegar ela assim, ó, e vai esgarçar, vai detonar, e eu tenho certeza disso. E aí, para te dizer que eu tenho certeza disso, esse ano, que foi um ano muito atípico para todos nós, só lembrá-los, né, de um momento. Agora era a hora que a gente, assim, vocês estão vendo aí o compartilhamento? Mas eu espero que estejam, né? Só na gravação, né, que a gente vai ver se está, mas tudo bem. Como vocês estão vendo aí, o compartilhamento, essa imagem de capa, aqui tinha que ter uma alusão aqui ao lado feminino e masculino, mas é só para dizer o quanto você está em rumo ao seu profissionalismo. Isso aqui seria mais uma demonstração de profissionalismo, né, o profissional, e dentro da matemática. Claro que nem todo mundo vai seguir essa carreira, mas todo mundo tem que passar pelas 45 questões de matemática que vem pela reta, então você vai traçar e trucidar essas questões. Mas o que eu quero mesmo é isso aqui, gente, olha que lindo, os meus heróis, os meus mega, super, imbatíveis heróis. Todos vocês, ó, nesse dia tinha 29 alunos na sala comigo. Então, isso significa, para mim, que estava todo mundo presente. Todo mundo presente. E se você está presente, é porque você é o presente. Traduzindo isso daí, a sua presença foi muito importante para nós durante esse ano. A sua confiança, a sua credibilidade na escola, nos seus professores e todos nós que gravamos essas lives aí para vocês de revisão, o que a gente espera é que dê tudo certo, que você merece. E vai dar tudo certo. E para que dê tudo certo, só depende da gente. É a gente que vai lá e faz. É você que no dia vai sair de casa e vai fazer a prova do Enem. Que já está anunciando os cartões aí, o cartão de inscrição, o seu cartão que você fez, que você vai olhar onde você vai fazer a prova, para onde caiu, direitinho, sala e não sei mais o quê. Então, é você que vai lá. E quando você vai junto com a sua bagagem intelectual que está aí dentro, e ela é grandiosíssima e poderosa, e você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Ó, respira, mantenha a calma, que tudo virá por acréscimo, vai ser consequência. Então, nada de se afobar, abra a prova com calma. Existem várias vertentes. Se você estivesse no presencial lá na escola, tinha professor que ia falar assim, começa pela mais fácil, que você acha mais fácil. Não, faz primeiro na prova de linguagens com humanas, que é uma prova de demanda muita leitura, faz humanas primeiro, faz espanhol primeiro, faz a redação primeiro.
eu digo o seguinte, faz aquilo que você acha melhor primeiro. Eu, Sandra, lógica evidente, na prova de natureza e matemática, faria matemática, todas as 45. Mas se sou eu, e cada um de nós temos um DNA diferente do outro. Então, vá aonde o seu coração manda. Não é porque, o professor falou, não. O seu DNA manda o quê? Eu quero fazer química? Abre a prova de química e faz. Procura as questões de química. Essa daqui é biologia, eu vou fazer depois. Cria um códigozinho seu. Essa daqui, eu botava assim um Szinho, preciso rever. Eu volto nela depois. Porque tem coisa aqui que eu não estou entendendo. Sublinhe as questões, ou seja, dê o seu perfil, quer dizer, o seu feeling ali na sua prova, do jeito que você acha melhor. Porque esse ano nós temos tudo online, né? Então foi bem atípico e diferente. Agora você vai encontrar a sua maneira de fazer, certo? Mas vai dar tudo certo. Como vai dar agora, quando você for refazer essas questões que eu vou mostrar aí de revisão. Beleza? Então vamos lá, mãos à obra, pega aí um rascunho para você ir fazendo as propostas que a gente vai apresentar aqui. Deixa eu liberar aqui para anotar, porque eu quero ir pontuando algumas coisas. Vou começar a anotar. Eu quero lápis vermelho. Então, olha só. Aqui é o seguinte. Nós vamos... Então, aqui nós temos um exercício, vou lendo e circulando algumas coisas, pontuando outras, para que a gente possa resolver, né? Bom, ops. E o exercício, deixa eu liberar aqui o meu lápis, eu quero lápis para ir pontuando algumas coisas. Pode. Então, vamos lá. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água, até certo nível, e medir o nível da água, conforme ilustrado. Então, eu vou colocar uma bola, vou medir, duas bolas, vou medir e vai embora, certo? Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Então, o nível da água vai subindo de acordo com o número de bolas que são colocadas aqui dentro do copo. Ou seja, uma coisa em função da outra. Nível da água, número de bolas, certo? O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Então, vamos lá. Aqui, se eu fosse transformar isso num gráfico, eu teria meu eixo X, a abscissa X, coordenada Y, o eixo Y, certo? Mas, como está em forma de tabela, a mesma coisa, é uma função do mesmo jeito, se apresenta de outra forma. Mas eu consigo entender que existe uma relação entre o número de bolas e a quantidade de água que vai subindo aqui, a altura que ela se apresenta dentro do copo. E essa quantidade, ou seja, essa relação se dá aqui nesses 3 pontos que a tabela pontuou para a gente, apresentou aqui para a gente. Por exemplo, se eu tiver 5 bolas no copo, o nível da água vai para 6,35 centímetros. Se eu tiver 10 bolas, quer dizer, dobrou aqui a relação, né? O nível da água vai para 6,7. Se eu tiver mais 5 bolas, ou seja, está aumentando de 5 em 5, vai para 7,05. E aí ele pergunta, qual expressão algébrica permite calcular o nível da água em função do número de bolas? Quando ele faz isso, quando ele pergunta isso, qual expressão algébrica, primeiro, eu tenho que identificar que é uma função do primeiro grau. E aonde que eu vou identificar isso? Primeiro que existe uma relação entre o número de bolas e a altura do nível da água no copo. Já fala no problema inclusive. Segundo, de 5 aumentou para 10, de 10 aumentou para 15. Existe uma linearidade aí, ó. Está aumentando na mesma proporção, de 5 em 5. Está linear. Está crescendo linearmente o número de bolas com a quantidade de centímetros dessa água aí. De 6,35 para 6,70 aumentou de quantos centímetros? 35 com 35, 70. 70
Para 705, 70 com 0,35, 705, ou seja, existe uma função bem clara aqui do primeiro grau. E a função do primeiro grau, ela se apresenta da forma y igual a x mais b. E o que ele quer? Ele quer exatamente que você ache essa função. Que função é essa? Como que eu vou achar essa função? É isso que ele quer. Beleza? Então, tá bom. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, se o nível da água é em função do número de bolas, e a gente já conseguiu enxergar a função do primeiro grau, eu vou fazer a anotação dessa função, que é y igual a x mais b, e daqui eu vou pegar minha tabela e identificar quais pontos existem nela que eu posso usar. Ela me deu 3 pontos, 5, 10 e 15. Eu vou pegar 2, vou transformar num sisteminha de equações. Então, o ponto 1, como eu falo, quando x igual a 5, eu tenho um y igual a 6,35. Quando x igual a 10, eu tenho um y igual a 6,70. Certo? Então, eu tenho 2 pontos no meu gráfico que eu posso transformar numa equaçãozinha, um sistema de equações, aliás, né, um sistema de equação linear. O valor de x, 5, o valor de y, 6,35. O valor de x, 10, o valor de y, 6,70. Eu sempre pego o múltiplo de 10, que eu acho mais fácil na hora de fazer a conta, mas tanto faz. Você vai pegar aquilo que você se sente mais confortável de fazer. Beleza? Daqui, eu vou dar um jeito de eliminar uma letra, eu tenho N maneiras de fazer, eu posso isolar o B, passar o 5A o A para o lado de cá, o menos 5A para o lado de cá, e deixar esse valor de B e substituir embaixo. Eu posso multiplicar de cima por menos 2, para ficar menos 10 aqui e cortar A. Mas eu acho que o mais fácil de se fazer aqui seria você subtrair uma da outra, porque você já corta o valor de B. Mas aí é de cada um. Resumo da ópera, você vai ter o valor de A igual a 007, e o valor de B igual a 6. Se o A é 007 e B igual a 6, basta que a gente vá lá na... Deixa eu ver se está aqui a minha caneta. Você vai lá na... Não tá por quê? Ups. Porque parou porque... Ferramenta de lápis. Não quer ir a ferramenta de lápis. Nem a borracha. Ele não quer ir. Enfim, você vai lá na original e substitui o valor de A por 007, o valor de B por 6, e aqui tem a sua expressão que você precisa. Ou seja, espera aí que eu vou voltar na original para a gente ver aqui, ó. 007x mais 6 seria a letra E, a nossa resposta correta aí, daqui, letra E. Ok? Beleza, galera? Então, aí foi a nossa equaçãozinha, nossa questãozinha de função do primeiro grau. Continuando, então, agora nós vamos para a segunda questão. E a segunda questão, ela fala o seguinte: nós temos aí um gráfico, certo? Ele mostra o número de favelas no município de Rio de Janeiro entre os anos de 1980 até 2004, considerando a variação desse número entre os anos aí do gráfico, considerando que ela é linear. Ela aumenta aí linearmente. O número de favelas, por exemplo, em 1980, segundo o gráfico, era 372. Quando chegou em 1992, passou para 573. Já em 372 para 573, ou seja, 101, um aumento de 101 favelas. De 2004 para 750, em 2004 já era de 750. Então, aqui de 80 para 92 nós temos 12 anos, certo? 92 para 2004, mais 12 anos. Beleza. Se o padrão na variação do período 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então eu já tenho aqui mais um dado para usar, que é o de 2010.
Então, o número de favelas em 2016 será... Então, ele quer saber quantas favelas, de acordo com esse padrão de gráfico, certo? Quantas favelas terão no ano de... Tinham, né? Que agora já se foi, né? Terão no ano de 2016, mantendo esse gráfico aí. Beleza. Claro que isso é a questão do Enem também, é antiga, mas eu acho que vale a pena retomar, porque lá a gente tinha em forma de... Na questão anterior era forma de tabela, aqui já é forma de gráfico. Mesmo esqueminha, só que, além de você calcular a sua função, a sua lei de formação do gráfico, da função, você tem que calcular o que ele pede, que é o número de favelas de 2016. Então, eu preciso saber isso aqui, certo? Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer, mesmo raciocínio do anterior. Vou lá e vou calcular. Ops, deixa eu apagar isso aqui para não ficar essa coisa horrorosa. Vou calcular, então, minha lei de formação. Como que eu calculo isso? Pegando os dados no gráfico. 2004, 750 favelas no ano. Em 2010, tinha 968 favelas. E ainda 2016, que é o que ele quer. Beleza? Tem outros dados, mas eu não preciso usar. Vou pegar dois aqui para fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Ou seja, um sisteminha de equações. Isso vocês fizeram bastante durante o ano. Então, super craque em fazer. Caiu uma dessas, todo mundo vai matar. Então, vamos lá. 2004, 750, eu tenho meu x, meu y. Lembrando que y é igual a x mais b. Então, eu tenho aqui y igual a x mais b. Já troquei aqui o x, né, para ficar do lado de cá, para fazer a conta bonitinha. Mas a mesma coisa. Então, em 2004, o valor de x 2004, o y era 750. Quando o valor de x foi em 2010... 968, aqui está digitado errado. Ops. Então, agora já acertei aqui o que eu precisava, tinha um erro de digitação. 750, nós temos y para 750, 2004, foi no ano 2004. Então, x 2004. Depois y 968, x 2010. Está aqui substituído, y igual a x mais b, y igual a x mais b. Mesma coisa, sistema de equações, várias maneiras de fazer. Vou eliminar uma letra, então vamos eliminar B, subtraindo uma da outra. Adição, subtração significa, vou subtrair, vou fazer a conta aqui. Como a gente está fazendo uma questão de revisão, claro que você vai no mais prático. Então, se eu diminuir a de baixo pela de cima, porque o número aqui é maior, para não dar negativo. Mas é a mesma coisa, porque vai dar negativo lá de cá, mas não tem problema. Não, não vai dar não, porque aqui o 2010 é maior, então é a melhor coisa a fazer. Você pega de baixo e diminui da de cima. 968 menos 750 e 2010 menos 2004, o B já vai cortar que vai dar zero. Então, vai dar 218 igual a 6A. Esse 6 desce dividindo, fica 218 dividido por 6. Como não dá inteiro, você simplifica. Lembra disso? Tem que lembrar. Simplifica o máximo que você puder, certo? Nesse caso aqui só dá por 2, então metade de 218, metade de 6. O valor de A é uma fração, não tem problema nenhum. Ótimo, coloca a fração aí e faz suas continhas normalmente. Como ele quer a lei de formação primeira, a gente precisa dela, a gente já achou o valor de A, tem que achar o valor de B. Para a gente achar o valor de B, deixa eu colocar ela aqui no... Isso, para ficar mais bonitinho. Aí nós vamos achar o valor de B. Agora que já está tudo ok, vou substituir na primeira ou na segunda, tanto faz, mas aqui eu já peguei logo a primeira. 750, 2004A mais B. Se eu tenho o valor de A, que é 109 sobre 3, no lugar dele eu já coloco 109 sobre 3, certo? Aqui, você multiplica, depois divide, porque o B... o valor de B que você quer, então você tem que isolar o B. Multiplicou, colocou o valor de 3, passa para o outro lado, ou traz o B para cá e o 750 para lá, não interessa. O que importa é você achar o valor de B. As contas aí, agora é por sua conta, porque você está terminando o ensino médio, essa conta aqui é básica para você, beleza? Então, tá bom. Aí eu tenho a lei de formação, ou seja, o valor de A, que é 109 sobre 3, já multiplicou com X aqui, porque é 109X, é AB, é AX mais B,
Então, AX, o A é 109 sobre 3 vezes X, menos o valor de B, que é 72.062. Está aqui, 72.062. Só que ele não quer isso. Ele pergunta qual vai ser o número de favelas em 2016, a projeção. Lembrando que a gente está fazendo uma questão antiga, né? De 2010. Qual vai ser o número de favelas em 2016? Então, nós vamos lá, no Y de 2016, ou seja, X igual a 2016, qual o número de favelas? Vou substituir na equação principal, que é a função do gráfico, a função do gráfico ficou em Y igual a 109 sobre 3x menos 72.062. Vou substituir esse x para 2016, que é o ano que ele quer que eu descubra. Então, fica 109 vezes 2016 dividido por 3 menos 72.062. Isso vai me resultar em 1.186 favelas no ano de 2016. Beleza, galera? Então, essa questão também de função, só que agora com um pouco mais de... agregou mais ainda na questão, porque ele pede, além da lei de formação, um dado que você precisa dela para poder resolver. Então, não basta só achar a lei, como foi na primeira, que foi mole, né? Essa daqui, eu tenho que saber um pouquinho a mais, eu tenho que saber interpretar esse gráfico para entender que esse 2016 é um X lá do meu gráfico, que eu preciso achar o Y dele. Beleza? Então, tá bom. Então, essa daí também matou. Essa daqui é uma questão também muito boa, porque ela envolve função, só para a gente encerrar essa parte de função, que seria agora do segundo grau. E ela diz o seguinte: em um estudo controlado de uma nova medicação contra a dor, pesquisadores acompanharam um grupo de pessoas submetidas à administração desse medicamento durante alguns dias. A cada novo dia de tratamento, as pessoas tinham que atribuir um número inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um número inteiro, de 1 a 10, para o nível de dor que sentia. Então, eles tinham que dar uma nota para essa dor, traduzindo, né? 1 significando dor desprezível e 10 significando dor insuportável. Então, é crescente. É um número que é uma leitura que você vai fazer em relação ao nível de dor de forma crescente. A tabela indica a média dos resultados da pesquisa nos primeiros dias, já sugerindo uma modelagem matemática, traduzindo modelagem matemática, uma equação para esse estudo aí. Como assim uma equação? Aqui ele criou-se o seguinte, que ele tinha 1 sobre 80 vezes 1 ao quadrado, menos 1 sobre 2 vezes 1, mais 9 igual a 8,5125. Isso daqui é uma modelagem matemática, onde, olha o que ele foi substituindo, ó, primeiro dia, 1 ao quadrado, 1, segundo dia, 2 ao quadrado, 2, terceiro dia, 3 ao quadrado, 3, o restante não variou. 1 sobre 80, 1 sobre 2, 9. 1 sobre 80 menos 1 sobre 2, né? Falei errado ali. 9. Ou seja, ele criou uma função do segundo grau para que pudesse expressar essa, ou seja, uma modelagem matemática para poder expressar esse grau de dor aí, o número de acordo com o dia de tratamento, certo? O nível de dor, o número que expressasse o nível de dor de acordo com o dia de tratamento. A quantidade de dias que fosse avançando aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto e vai embora, nos dias. E a pergunta é a seguinte: supondo que nenhum outro fator intervenha no estudo, ou seja, que eu tenha aqui exatamente esses fatores que estão aparecendo aqui na minha equação, 180 vezes x ao quadrado menos 1 sobre 2x mais 9 igual a y. Utilizando essa modelagem matemática sugerida, o menor nível médio de dor do grupo foi dado em que dia? Então, a dor está diminuindo, tá vendo? Foi diminuindo. Que dia que a gente teve o menor número aqui apresentado? Se a gente for lembrar do gráfico, né, se a gente for fazer aqui uma anotação, lembrando de como que a gente fazia no gráfico, peraí que eu quero trocar, vamos apagar esse, vamos pegar aqui, só para vocês lembrarem aqui a situação de quando a gente tinha uma equação do segundo grau, ó.
A equação, por que ela é crescente? Porque o valor de A, que é 1 sobre 80, já que é 1 sobre 80x ao quadrado, o valor de A é positivo, eixo para cima. Está passando em cima do 9, porque lembra que quando passa em cima do eixo Y, se o meu Y está aqui e aqui é o meu X, então esse ponto aqui do gráfico é o ponto C. Ops, é o valor de C. Se é o valor de C, é esse valor aqui. Certo? Aí, quando ele pergunta assim, qual dia onde a gente teve? Então, dia é X, porque a modelagem matemática me diz isso. E o Y é o nível de dor. Então, qual dia onde a gente teve? Claro que eu estou fazendo um esboço do gráfico. Lembrando que esse gráfico também pode ser assim, passando no 9 e ele flutuando ali. Eu teria que calcular o meu delta e tal, para a gente descobrir se ele passa ou não. Outra maneira de você saber, para ele passar aqui em cima do eixo X, né, para ele tocar o eixo X aqui, eu teria que ter aqui um X, na hora que ele toca aqui, o valor de Y é 0. O valor de Y pode ser 0? Não. O valor de Y não pode ser 0, porque a modelagem me fala que o nível de dor é de 1 a 10. Se é de 1 a 10, o menor valor de Y vai ser 1. Então, é a partir daqui do 1, no meu gráfico, para x, y igual a 1, a partir daqui que vai se criar, então, a minha parábola, porque é de 1 a 10, certo? Então, descarta essa aqui de baixo, porque ela não vai ser possível. Era só para a gente esboçar o gráfico e te mostrar que a concavidade era para cima, mas, na realidade, analisando melhor o gráfico, a gente vê que não toca o eixo X. Por que não toca o eixo X? Porque não tem como o valor de Y ser 0, porque aqui em cima do eixo X, a gente tem X do vértice, e alguma coisa, e o Y do vértice 0, porque está passando em cima do ponto aqui do X. Beleza? Então tá, então a gente já descartou isso daí. Se a gente já descartou esse Y0, a gente vai calcular então que Y é esse, ou seja, onde se tem aí o menor nível de dor. Para a gente achar esse Y, aliás, é o dia que ele quer, né? Ele não quer o nível de dor, o menor nível de dor, ele quer o dia. Para a gente achar esse dia, a gente vai calcular, então, o X do vértice, porque o Y, o eixo X é o eixo que me dá os dias. Então, nós vamos lá para o eixo, deixa eu apagar aqui esta parte, nós vamos lá para o X do vértice para a gente calcular essa questão aí. Beleza? Então, vamos lá. Então, para a gente calcular essa questão, a gente vai usar a equação matemática que foi dada, ou seja, entre aspas, essa modelagem, né? A equação do segundo grau se formou aí. E para isso, nós vamos usar f de x igual a 1 sobre 80 vezes x ao quadrado, menos 1 sobre 2 vezes x mais 9, onde x é o dia, que é o meu eixo x, está falando do dia, e o f de x é o nível de dor, que é o meu y, certo? Para a gente achar esse menor, como eu mostrei no gráfico para vocês, o menor nível de dor, que dia vai ser isso, nós vamos para o x do vértice. Então, faltou aqui o vérticezinho, o Vzinho aqui do x do vértice, mas esse é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Menos b, o meu b é menos 1 sobre 2, né? 2 vezes a, o meu a é 1 sobre 80. Calculando isso daí, que corresponde à abscissa do vértice f de x, ou seja, no 20º dia, como eu mostrei lá no gráfico para vocês, eu deixei registrado aqui para vocês saberem do que se trata, certo? Então, meu x do vértice, eu vou calcular que eu posso, só para a gente trabalhar esse sinal aqui, tá, galera? Menos vezes menos mais, 1 sobre 2 sobre 80. Simplifica, eu faria assim, tá? Cada um faz do seu jeito. Simplifica esse 2 sobre 80, que vai dar 1 sobre 40. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ops! Desculpa aí. E aí, você já teria aí o
20º dia que x vai dar 20, x do vértice igual a 20, certo? Que é o 20º dia. Ok? Então, vamos lá.